Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No próximo domingo estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título O Avivamento e a Missão da Igreja. E a leitura diária desta segunda-feira, dia 6 de março de 2023, foi intitulada pelo nosso comentarista como O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E o versículo escolhido encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus amados, a carta aos Romanos é considerada uma carta doutrinária que trata sobre os aspectos da salvação. Alguns ensinamentos se destacam nesta epístola: a condenação tanto dos judeus quanto dos gentios, a justificação pela fé, tendo como modelo a justificação de Abraão, a graça divina em oposição aos preceitos da lei e a santificação dos fiéis, que os leva a viver uma vida de temor e não conformidade com o mundo. Já no primeiro capítulo, Paulo fala com ousadia sobre o Evangelho como algo que não deve causar constrangimento, vergonha ou timidez aos santos. Ao contrário, o cristão precisa compreender que o Evangelho não é mais uma dentre as muitas religiões que existem no mundo. O Evangelho traz o que nenhuma religião traz: o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A afirmação de Paulo se coaduna com a afirmação de Cristo em Marcos capítulo 16, versículo 16: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Note que este texto não diz que quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crer. De fato, o batismo não salva, mas vemos sua importância pelo fato de que Jesus Cristo se submeteu a ele e também ordenou aos discípulos que batizassem os que se convertessem ao Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 19. O batismo não garante a salvação, é o testemunho de fé com confissão de pecados. Somos salvos pela fé e devemos viver da fé, como afirma Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A salvação é concedida aos que creem, indiferente da etnia, da classe social, quer seja judeu, quer seja grego. A todos devemos proclamar a poderosa salvação. O Evangelho não é um conjunto de regras e procedimentos a serem seguidos. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, pois o Evangelho é poder e deve ser proclamado com poder, resultando em salvação, cura, libertação e transformação de vidas. Pregar o Evangelho com poder é a missão principal da igreja, e isso devemos fazer em nosso bairro, em nossa cidade. Também devemos disseminar esta mensagem às cidades vizinhas. E por último, devemos levar o Evangelho a outras nações. Essas três dimensões da propagação do Evangelho são conhecidas como Jerusalém, evangelização local, Judéia e Samaria, missões regionais, confins da terra, missões transculturais. Percebe-se, portanto, a afinidade que há entre avivamento e missão da igreja. Uma igreja avivada tem ousadia ao invés de se envergonhar. Apresenta-se ao invés de se esconder, avança ao invés de recuar. Infelizmente, muitas nações têm se misturado com o materialismo e se apostatado da fé, como tem acontecido na Europa, que foi um celeiro de grandes líderes reformadores, de homens avivalistas, e que hoje carece de pessoas que levem para eles a palavra com poder. Que a chama das missões jamais se apague de nossos corações, de nossas igrejas e de nosso país. Aproveitemos a liberdade e oportunidade que temos de pregar o Evangelho com poder. Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.